Neste vídeo falaremos sobre equilíbrio e desequilíbrio na cultura, parte 1. Desde o início, procuramos mostrar que as distorções em nosso modo de viver e conviver atingem e alteram a organização social, a família e o indivíduo. Dissemos que esses três planos da convivência estão interligados e se influenciam mutuamente. Se aceitarmos que o indivíduo é a unidade de qualquer grupo social, teremos que aceitar que o seu comportamento é o motor das relações sociais e que seu psiquismo é o ponto de origem onde tudo se inicia. Quando falamos em mimetismo psicossocial, queremos dizer que as pessoas, num mundo cheio de mentiras e falsidades, procuram se defender mentindo, fraudando, retendo e camuflando seus sentimentos, princípios e valores, ou seja, suas emoções. Num mundo onde as emoções não podem fluir sem medo, o psiquismo se oprime e o comportamento se altera. Também dissemos que todas as lembranças e experiências pelas quais passamos na vida necessitam de um processo de emotização para serem registradas e organizadas na mente. Esse é um fator indispensável para que haja organização, integração e equilíbrio no mundo mental. É tão importante a emoção que matamos, cometemos suicídio, amamos, criamos, construímos ou destruímos, movidos por essa força. Um mundo sem emoção seria o tédio total. O mundo das máquinas e robôs seria a morte da alma. Quando falamos sobre doença e comportamento, queremos dizer que o indivíduo é acusado de ser doente mental ou ter qualquer comportamento anormal, sem avaliarmos que ele sempre pertenceu a uma família e a uma sociedade, e que sofreu fortes influências desses dois meios durante toda a sua vida. Ora, se isso é verdade, temos que admitir que seu psiquismo é formado sob a força dessas influências, que a cultura que o influenciou e o modo como foi tratado no seu grupo familiar pesará fortemente sobre a qualidade dos seus sentimentos, princípios e valores, permitindo ou não que se expresse livremente ou que reprima intensamente suas emoções. Essas variações traumáticas podem alterar seu equilíbrio psíquico, o que será mostrado no seu comportamento, mais cedo ou mais tarde. Frequentemente mais tarde. Como sair desse dilema? Tratando, isto é, remendando o indivíduo, ou alterando os valores da cultura e da família? As pessoas querem mudar? Uma coisa é certa, o psiquismo continuará registrando as experiências do mesmo modo como já vem acontecendo há milhares de anos. Quando falamos dos índios, só queremos mostrar comparativamente como um modelo cultural bem constituído pode facilitar um bom equilíbrio psíquico e, consequentemente, uma convivência mais harmoniosa e equilibrada. Uma sociedade humana que se diz evoluída terá que apresentar duas condições essenciais para se manter em equilíbrio: eleger a figura humana como objetivo maior da sua existência como grupo,
Conviver com sentimentos, princípios e valores que, de forma justa, mantenha seus membros interessados uns nos outros e na preservação dos seus costumes. É o que costumamos chamar de modelo cultural em equilíbrio. Ao visitarmos outras culturas diferentes da nossa, estamos tão embriagados com os nossos costumes e valores que geralmente não compreendemos os deles. Alguns exemplos, com a explicação dos seus significados, podem ser mostrados a seguir. Uma índia fazia panelas de barro à porta de sua oca. Eram enfeitadas de um lado com cabeça e bico de pássaro, e de outro lado com um rabinho. Seu filho de 1 ano assistia esse trabalho e logo que sua mãe terminava uma panela, ele imediatamente quebrava a cabeça e o rabinho. Ao terminar outra panela, ela repetia o mesmo gesto, e seu filho tornava a quebrar a cabeça e o rabinho. Isso já tinha se repetido tantas vezes que o missionário branco resolveu perguntar: por que você não faz só o corpo da panela e deixa para colocar a cabeça e o rabinho quando ele não estiver presente? Ela respondeu calmamente: porque ele gosta de quebrar as panelas com cabeças e rabinhos. Comentário: todo ser humano nasce com um potencial destrutivo. Toda criança é naturalmente destrutiva, morde, bate e quebra. Só aprende a construir a partir de experiências primitivamente destrutivas. Depois que atua destruindo, passa para uma outra fase de socialização da agressão, ou seja, aprende a reparar e construir. Supomos que a Índia já sabia intuitivamente dessa evolução natural dos instintos humanos e deixava que seu filho completasse naturalmente essa primeira fase. Como sua cultura valoriza pouco o objeto material, ela poderia estar valorizando o desenvolvimento normal do filho, mesmo sem saber dessas questões da psicologia humana. Vemos muitas vezes crianças maiores ajudando suas mães a enfeitar suas panelas, a tecer cestos e a fazer tarefas domésticas, sem serem solicitadas. E nós, os civilizados, como reagimos nessas situações? Na unidade sanitária estava chegando o 6º índio contaminado pela tuberculose. Resolvemos visitá-los num fim de semana para examinar os mais de 80 índios da aldeia Nazaré, na cabeceira do rio Marau, afluente do rio Maués, no estado do Amazonas. Eram semi-aculturados, em contato com missionários na aldeia há alguns anos. Descemos da canoa e já encontramos tudo organizado para começar a trabalhar. Auscultamos todos, e os que não sabiam falar português respondiam para um missionário ou para o chefe, que traduziam para nós. No dia seguinte, o trabalho continuou e só à tarde foi concluído. O missionário nos avisou que o Tuxaua Paulo, nome do líder da aldeia, queria que fôssemos conhecer sua família e agradecer pelos serviços que prestamos à sua gente. Pediu que tirássemos fotografias da sua família e no final, num gesto cerimonial, nos deu de presente um bonito ovo de pato selvagem que havia coletado há alguns dias. A princípio não entendemos nada. O que tinha a ver um ovo de pato com os serviços que fizemos? Procuramos o missionário e pedimos que nos explicasse aquilo. Ele arregalou os olhos e nos perguntou: ele deu este presente? Sim, respondemos. Os seus olhos azuis brilharam e ele falou: mas essa é a maior honraria que um branco é capaz de ganhar dessa gente. Todo mundo vai ficar sabendo disso. Comentário: o missionário falou que naquela época do ano as chuvas diminuíam de intensidade e, por consequência, os rios diminuíam o seu volume d'água. Os peixes desciam para os rios mais volumosos
e a caça procurava outros lugares para se abastecer de água e comida. Tudo ficava mais difícil para caçar e pescar, e o esforço para conseguir comida aumentava. O costume tradicional era coletar e armazenar ovos de aves e répteis que se conservavam por muitos dias, para preservar a reserva alimentar da tribo. Havia um código ético de que as crianças não podiam ficar com fome nesses tempos de escassez. Bom, coletar ovos seria uma forma de garantir comida às crianças, pelo menos. Reserva alimentar de proteínas para as crianças naquela tribo era uma questão de honra. Ora, tirar da reserva alimentar dos filhos para oferecer presentes, principalmente para brancos, poderia ser, no mínimo, um grande privilégio. Ficamos sem fôlego quando ouvimos isso, mas mesmo assim, não conseguimos compreender totalmente o profundo gesto daquela tribo. Depois de algum tempo, percebemos que fôramos agraciados com um ato de profunda gratidão. Nunca alguém nos proporcionou tamanha felicidade por um trabalho que fazíamos mecanicamente, sem esperar nada. Na nossa civilização, nunca ninguém nos tratou assim. Até hoje ficamos muito emocionados e agradecidos por esse presente. Tivemos o cuidado de levar esse ovo para casa e comê-lo com grande satisfação. Se o tivéssemos esquecido na aldeia, teríamos cometido uma grande ofensa para aquele povo tão generoso. Essa foi uma grande lição de gratidão que recebemos. Desses tratamentos que fizemos em índios, o caso mais agudo foi o de uma índia de 15 anos. Chegou na unidade sanitária um caco quase sem vida. Estava esquelética. Pesava menos do que a maca que a conduzia. Era um caso grave e a internamos na própria unidade, coisa que não era permitida pelo regulamento. Clinicamente, era um caso de tuberculose, mas dos 3 exames de descargos feitos, todos foram negativos. Lembramos da aula de um grande professor que nos ensinou que existem casos de tuberculose fechada, aquelas que não mostram positividade nos exames de descargo. Acreditamos no diagnóstico e, quebrando as regras da Fundação Serviço de Saúde Pública, iniciamos o tratamento. Tudo indicava que o raciocínio estava certo. 3 meses depois, a índia tinha 5 quilos a mais de peso e recuperou seu peso normal aos 6 meses. Respondia até mais do que o esperado em termos de recuperação. Estávamos felizes e a visitávamos 2 vezes por semana na casa do pastor Ronald, onde ela estava hospedada. Ela foi liberada para continuar o tratamento por mais 6 meses na sua tribo, sob coordenação do mesmo pastor que a hospedara. Ficamos tranquilos e continuamos o trabalho na unidade como de rotina. Meses depois, ela voltava para novos exames e, já tendo completado o tratamento, recebeu alta por cura completa. Certa tarde, a auxiliar de enfermagem nos informou, já no final do expediente, que havia uma comitiva que queria conversar conosco. Estávamos cansados, mas mandamos que entrassem. Eram 15 pessoas, a índia, seu pai, um irmão, um tio, uma tia, o chefe da tribo, o pajé, outros parentes e o pastor Ronald e seus familiares. Ficamos surpresos. O pastor Ronald falou algumas palavras na língua deles e as traduziu. Em seguida falou o pai, depois o pajé e por último o tuxaua. De olhos arregalados ouvíamos tudo e em seguida cantaram e falaram palavras que só foram traduzidas depois. O pai, o chefe e o pajé colocaram cada um por sua vez no nosso pescoço 3 colares feitos pela índia que havia sido tratada. Cumprimentos de todos e o ritual se encerrou. Comentário. Fomos homenageados pela Índia, seus parentes e pela tribo com colares que significavam mais ou menos como cidadão do povo, algo parecido com persona grata.
ou guerreiro de confiança, tradução do pastor. Para nós, até hoje, nenhuma quantia em dinheiro tem mais valor do que essa honraria. Compreendemos que nesses grupos humanos, o valor de uma pessoa é tão grande que pode mobilizar todo o grupo, seja para a guerra, seja para um gesto de gratidão. Costumávamos caçar e pescar naquela época. Um dos companheiros de caçada era um civilizado da cidade de Boa Vista, em Roraima. Trabalhava numa borracharia e era um mateiro, ou seja, um conhecedor da mata, muito experiente. Conhecia muito bem o lugar para onde estávamos indo. Tinha o hábito de levar café e açúcar para um grupo indígena que conhecia há alguns anos e que ficava a meio caminho do local da caçada. Falava um pouco a língua deles e os respeitava muito. Contou-me que, ao receber o presente, seu amigo índio o entregara para sua mulher, que imediatamente convidou todos os outros para uma verdadeira festa. Como tratava-se de 1 quilo de café e 2 de açúcar, eles ficavam bebendo até que o café e o açúcar acabassem. Poderiam entrar pela madrugada adentro bebendo café e conversando. Nunca guardavam e sempre repartiam. O presente dado a um era o presente para o grupo todo, uma questão de costume. Certa vez convidou um rapaz da cidade para uma caçada e entraram na aldeia para entregar o café e cumprimentar o amigo índio. O rapaz afastou-se um pouco e começou a fazer gracinhas com as índias que o rodearam para vê-lo de perto, pois era um desconhecido para o grupo. Despediram-se e continuaram a caminhada. Na volta, o rapaz pediu para que entrassem de novo na aldeia, pois ele queria receber arcos e flechas de presente. O mateiro falou para o índio que o rapaz queria arcos e flechas. O índio se retirou e logo voltou com 2 arcos e 6 flechas muito bonitos e enfeitados com penas de pássaros. Falou para o mateiro: "Isso é seu. Para ele não daremos presentes e nem queremos receber. Ele não é amigo do nosso povo. Ele é gente ruim." Comentário: os índios percebem com facilidade as intenções dos brancos que visitam as aldeias. Guardam na memória os gestos e as palavras que conseguem entender. Cultivam a amizade, mas não gostam de ser humilhados. Quando repelem uma amizade, dificilmente mudam de ideia depois. São simples e sinceros, e falam o que sentem na frente das pessoas. Não possuem o hábito de mentir ou falsear seus pensamentos e sentimentos. Há algum tempo atrás saiu a reportagem sobre um antropólogo americano que casou-se com uma índia Yanomami. A índia aceitou sair da aldeia e morar com ele nos Estados Unidos da América. Após alguns anos de convivência com a civilização, resolveu voltar para sua tribo. Deixou 2 filhos com o pai e retornou aos seus velhos costumes. Não se adaptou. Comentário: não é fácil trocar um grupo humano integrado e solidário por uma civilização cheia de problemas, onde as pessoas são tratadas de forma desumana. No próximo vídeo falaremos sobre equilíbrio e desequilíbrio na cultura. Parte 2.